Como o dinheiro é criado? De onde ele vem? Quem lucra com isso? Para que serve? O que é um sistema monetário? O que é o dinheiro por trás do sistema monetário? Durante séculos, as engrenagens do sistema monetário permaneceram escondidas dos olhares curiosos da população. Ainda assim, seu impacto, tanto nacional como internacionalmente, talvez seja inigualável. Pois é o sistema monetário que dá origem aos pilares que sustentam o domínio no âmbito internacional e nacional. Atualmente, conforme esses pilares vão sendo abalados por crises, cresce cada vez mais a necessidade de discussões francas e transparentes sobre o sistema monetário. Essa crise econômica é como um câncer. Se você só esperar achando que vai embora assim como um câncer, ele vai crescer e daí será tarde demais. Minha recomendação para todos é: preparem-se. Esse não é o momento de ser otimista e achar que o governo vai resolver tudo. Os governos não controlam o mundo. A Goldman Sachs controla o mundo. Estamos diante de um desastre perfeito. Do outro lado, temos interesses escusos e que se enraizam furtivamente onde o poder habita. E os poderosos não têm motivos para abrir mão dos privilégios dos quais se julgam merecedores. Ele tem um plano para reformar o NHS? Não. Ele tem um plano para reestruturar a polícia? Ele tem um plano para reduzir o déficit? Ordem! 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 Você confia no governo? Tentem se acalmar e se comportem como adultos. Se não forem capazes de fazer isso, retirem-se da Câmara para fora. Vamos continuar sem vocês. Esta é a estação de alimentação das fraternidades bancárias. Não é coincidência que as altas e baixas econômicas se tornaram um verdadeiro problema cíclico no começo do século XVIII, quando William Paterson fundou o Banco da Inglaterra. Esse comportamento é inaceitável no que tange o interesse público. Isso não tem graça. Apenas vocês estão achando graça. Não tem graça nenhuma, isso é vergonhoso. Isso é simplesmente vergonhoso. O sistema é inerentemente instável em decorrência do poder que ele confere aos grupos dominantes no campo internacional. O cerne desse problema: como tirar algo do nada. A análise estatística descobriu que sempre que o império começa a ruir, você pode observar sua moeda se desvalorizando. Não existe um manual de como esse sistema todo opera. Para exemplificar, há um pesquisador da BBC que está trabalhando em um documentário sobre Robert Peston, que foi ao Banco da Inglaterra e disse: podem me fornecer o manual dizendo como o dinheiro é criado? E eles disseram não. Esse documentário vai investigar e explicar esse sistema em constante mudança e seu impacto no âmbito nacional e internacional. Em 2010, o estoque monetário total do Reino Unido era 2,15 trilhões de libras. 2,6% desse total era moeda física, 53,5 bilhões. O restante, 2,1 trilhões ou 97,4% do estoque monetário era total de dinheiro banco comercial. Esses 3% do dinheiro são criados por meio do Banco Central. Basicamente, você cria uma nota de 10 libras, você pode vendê-la a um banco para que seja colocada no caixa automático, e esse banco precisa pagar 10 libras por essa nota. Não são cobrados juros sobre esse dinheiro, que então é transferido ao Tesouro. E é uma forma do governo arrecadar fundos e o que chamamos de senhoriagem.
Quando o Banco da Inglaterra cria uma nota de 10 libras, ela custa entre 3 e 4 centavos para ser impressa e é vendida para os grandes bancos pelo seu valor de face, que é 10 libras. E o lucro, que é a diferença entre o custo de produção e as 10 libras, vai direto para o Tesouro. Na prática, todo o lucro da criação do dinheiro físico das notas vai para o Tesouro. E ele reduz a quantidade de tributos que pagamos. Nos últimos 10 anos, esse processo arrecadou 18 bilhões de libras. Em 1948, as notas e moedas representavam 17% do estoque monetário. Esse foi um dos fatores para financiar a reconstrução no pós-guerra, incluindo a fundação no Sistema Nacional de Saúde. Em apenas 60 anos, a quantidade de notas e moedas baixou para menos de 3%. Antes de 1844, as notas eram feitas pelos bancos privados e o governo não lucrava com essa produção. No período anterior à industrialização, havia diversos tipos de dinheiro coexistindo. O advento de uma moeda fiduciária, instituída pelo governo, é um fenômeno relativamente recente. Na década de 1840, não existiam leis que impedissem os bancos de emitirem suas próprias notas. Eles, então, emitiam notas de papel que representavam o que você tinha em sua conta bancária. Ao invés de você sacar as suas moedas metálicas pesadas no banco para pagar alguém, você podia simplesmente pegar uma nota que dizia quanto dinheiro você tinha e ir ao banco e entregar a essa pessoa. E ela mesma poderia usar essa nota para ir ao banco e sacar as moedas. Com o tempo, essas notas de papel começaram a valer como dinheiro. As pessoas começaram a usar as notas de papel ao invés de ir ao banco para sacar o dinheiro de verdade. E é assim que os bancos perceberam que aquilo seria uma criação que se tornaria predominante de dinheiro na economia. Eles compreenderam que, criando mais notas, poderiam gerar lucro. Eles podem simplesmente emitir mais notas, emprestá-las e cobrar juros por elas. E foi assim que fizeram até a década de 1840. Nessa década, eles passaram um pouco do limite, gerando a inflação e desestabilizando a economia. Então, em 1844, o governo conservador do Robert Peel aprovou uma lei que tirou o poder dos bancos comerciais de criar dinheiro e devolveu ao Estado. Desde então, o Banco da Inglaterra é a única instituição autorizada a emitir cédulas de dinheiro. Depois tornou-se digital e agora são números digitais que os bancos comerciais podem criar a partir do nada. O problema é que eles não incluíram na legislação os depósitos à ordem que as pessoas mantêm nos bancos ou as formas eletrônicas de dinheiro, que é basicamente o que são os depósitos à ordem. Hoje em dia, a maior parte do dinheiro que circula é eletrônico. São os depósitos guardados nas nossas contas. A legislação precisa se atualizar em razão dos avanços do dinheiro eletrônico e da forma como os bancos operam na prática. O dinheiro guardado nas contas bancárias é chamado de depósito à ordem. É um jargão contábil usado pelos bancos quando criam crédito. Os bancos adotam esse mesmo processo com empréstimos. Todo o dinheiro guardado em contas bancárias é um lançamento contábil. Atualmente, a maior parte do dinheiro não é de papel nem de metal, é digital. São apenas números de um sistema de computadores. É o seu cartão de débito, o cartão que você usa para fazer saques. Isso é um plástico. São números em um sistema de computadores. Você transfere o dinheiro de um computador para o outro. É tudo um grande banco de dados e o dinheiro digital é o que usamos hoje para realizar pagamentos. É a forma como realmente operamos a economia. Eu acho que muitas pessoas do Reino Unido pensam que é o governo ou o Banco Central que controlam a maior parte do dinheiro que circula, que colocam mais dinheiro em circulação. Mas não é isso que ocorre. São os bancos privados que criam grande parte do dinheiro novo em circulação e que decidem onde ele é alocado.
A designação oficial para esse lançamento contábil é dinheiro de banco comercial. Quando um banco empresta dinheiro ao público, eles estão criando dinheiro do banco comercial. Quando um cliente quita o empréstimo, o dinheiro de banco comercial é destruído. Os juros recebidos pelo banco são o lucro. Há muitos equívocos no entendimento sobre como os bancos funcionam. Uma pesquisa feita pelo Centro Cobden questionou as pessoas sobre como elas achavam que os bancos funcionavam. Cerca de 30% dos entrevistados achavam que o dinheiro depositado ficava apenas guardado em segurança no banco. Então você compreende o porquê de toda criança que tem um cofrinho e vai colocando dinheiro nela. E quando acontece uma emergência, você quebra o cofre e recolhe o dinheiro para ele. Muitas pessoas conservam essa ideia de sistema bancário, de um lugar seguro onde você guarda seu dinheiro e ele permanece lá até você precisar dele. Outra parte, 60%, presumem que quando você deposita seu dinheiro, esse dinheiro é transferido para alguém que quer um empréstimo, como se você tivesse alguém economizando ao longo da vida para se aposentar, tendo suas economias emprestadas para um jovem que quer comprar uma casa, por exemplo. No Reino Unido de hoje, a criação e controle de grande parte do dinheiro estão nas mãos de bancos privados. Cerca de 97 a 98% do dinheiro é criado e é dinheiro de dívida, assim por dizer, e que quando os bancos emitem o dinheiro em forma de empréstimos. Estamos dizendo que, na verdade, é um fato do qual carecemos de um certo entendimento. Não é uma teoria da conspiração, não é uma teoria maluca, é a forma como o Banco da Inglaterra descreve o processo. Ao realizar empréstimos, os bancos criam dinheiro. Alguns economistas vão compreender a forma como o sistema monetário funciona, mas se você não entende como o dinheiro funciona e pensa que se todo mundo economizar, a economia melhora, mas na verdade, quando você entende a forma como o sistema monetário funciona, se todo mundo começar a economizar, a quantidade de dinheiro na economia diminuirá e teremos uma recessão. Muitas economias não enxergam isso, eles não assimilam todos os elementos do sistema, eles apoiam em suposições, em doutrinas, e sem se preocuparem com detalhes. O dinheiro é o coração da economia. Se você não sabe de onde ele vem, quem o criou e quando ele foi criado, como é que você seria capaz de entender toda a economia? Quando a maior parte do dinheiro que usamos deixa de ser físico e passa a ser eletrônico, aqueles que criam o dinheiro eletrônico é que ficam com a receita decorrente dessa produção de dinheiro. E produzir dinheiro eletrônico é bem mais rentável do que produzir dinheiro físico. Você não tem nenhum custo adicional. Ganhamos 18 bilhões de libras em uma década produzindo dinheiro físico e os bancos, na prática, produziram 1,2 trilhão de libras. Entre 1998 e 2007, o Reino Unido triplicou seu estoque monetário. 1,2 bilhão de libras foram produzidas por bancos, enquanto que 81 bilhões produzidas pelo Tesouro. Diversas pessoas pensam que quando eu digo isso, quando você ou Positive Money diz isso, que somos birutas. Mas em 9 de março de 2009, o presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, concedeu a primeira entrevista de um presidente do Banco Central dos Estados Unidos da América da história. Um dia antes, ele havia realizado o resgate da AIG, que era uma seguradora, nem sequer era um banco, pagando 160 bilhões de dólares no total. O jornalista perguntou a ele: Sr. Bernanke, de onde vieram os 160 bilhões para resgatar a AIG? O Fed está gastando o dinheiro dos impostos? Não é dinheiro dos impostos.
Os bancos possuem contas no Fed da mesma forma que você tem uma conta em um banco comercial. Para fazer um empréstimo para um banco, nós usamos um computador para aumentar o tamanho real da conta no Fed. E é bem mais parecido. Você não exatamente tem a mesma coisa como imprimir dinheiro do que com emprestar. Os bancos criam dinheiro sempre que oferecem crédito, compram ativos já existentes ou realizam pagamentos para suas próprias contas, coisas relacionadas à expansão de ativos. Quando um banco compra valores mobiliários, seja um título corporativo ou governamental, ele inclui esse título em seus ativos e aumenta os depositários bancários da instituição nesse mesmo valor. Dinheiro de banco comercial novo entra em circulação quando as pessoas gastam crédito concedido a elas pelos bancos. Eu descobri que, conversando com as pessoas de agosto de 2009 até a época da eleição, de porta em porta, quando tentamos explicar como o sistema monetário funcionava, havia entre as pessoas uma resistência na aceitação de que uma situação tão bizarra realmente existisse. Ah, não pode ser possível. Do que você está falando? Não, os bancos, eles não criam dinheiro do nada. Isso é ridículo. Eles não podem fazer isso. Eles emprestam dinheiro dos depositantes. A maioria das pessoas tem a sua noção de como o dinheiro funciona. Estão acostumadas à forma como usam o dinheiro e tentam implementar o funcionamento de sua pequena economia doméstica na economia nacional. E é claro que isso não funciona. Em 2008, a extraordinária quantia de empréstimos de crédito bancário, também conhecido como dinheiro de banco comercial, ultrapassou a marca de 2 trilhões. Há pouco tempo, em 1982, a proporção entre dinheiro físico e depósitos bancários era de 1 para 12. Em 2010, a proporção chegou a 1 para 37. Isso é, para cada libra de dinheiro criado pelo Tesouro, havia 37 libras de dinheiro criado pelos bancos. Nos 10 anos anteriores à crise de 2007, o estoque de dinheiro de banco comercial do Reino Unido aumentou entre 7% e 10% por ano. Um crescimento de 7% significa dobrar o estoque de dinheiro a cada 10 anos. É inacreditável a quantidade de dinheiro que eles estão criando do nada, 1,2 trilhão nos últimos 10 anos. Esse dinheiro está sendo distribuído de acordo com as prioridades do setor bancário e não as da sociedade. O próprio setor bancário, desde 1980, foi de 2,1 trilhões para 40 trilhões em ativos. Em 1980, os ativos dos bancos pelo mundo eram 20 vezes o valor da economia global. E em 2006, de acordo com as Nações Unidas, ele chegou a 75 vezes. Conforme o gráfico mostra, o percentual dos ativos do Banco do Reino Unido em relação ao PIB permaneceu relativamente estável entre 50% e 60% até o fim da década de 60. Após isso, ele cresceu drasticamente. A forma mais prática de ganhar dinheiro hoje em dia não está na fabricação de coisas, está nas diversas formas de especulação, tirando o dinheiro a partir do dinheiro. Esta é a forma mais lucrativa e, de longe, a atividade econômica mais predominante no mundo nos dias de hoje. Atualmente, os bancos não possuem limites de quanto emprestar e, por consequência, quanto crédito são capazes de criar do nada. Eles são limitados apenas pela sua própria vontade de emprestar. Há 2 problemas centrais em permitir que os bancos criem dinheiro. Primeiro, o fato de que eles criam dinheiro quando oferecem empréstimos faz com que todo o dinheiro da nossa economia seja emprestado dos bancos. Dessa forma, para se ter uma economia próspera, o governo precisa elaborar um plano que permita um crescimento eterno da dívida. A única forma que o governo tem de aumentar seu poder de compra é se endividando ainda mais.
O segundo grande problema em permitir que os bancos criem dinheiro é que eles são incentivados a sempre criarem mais. Eles criam mais dinheiro quando aprovam um empréstimo. Eles recebem bonificações, comissões e incentivos para emprestar o máximo que puderem. Você precisa desenvolver uma metodologia de vendas. E o que fizeram? Recrutaram esse rapaz, o Andy Hornby, que saiu da Asda, para transformar o banco em um supermercado. Se você confiar aos banqueiros o controle do estoque de dinheiro, a oferta de dinheiro vai crescer cada vez mais e, junto disso, cresce o endividamento, até a hora em que tudo quebra, quando as pessoas não conseguem pagar as dívidas e eles param de emprestar. Você ouve os políticos e os jornalistas dizendo que não podem viver como estamos vivendo. Nos tornamos dependentes das dívidas. Precisamos controlar nossos gastos e viver de forma sustentável, o que não é possível no sistema atual. O motivo pelo qual todo mundo hoje está endividado não é porque eles contraem empréstimos descontroladamente. Não tem como esse dinheiro todo ter saído do dinheiro que as pessoas guardam para se aposentar durante a vida. O dinheiro no sistema atual é a dívida. A única forma de algum dinheiro na economia, de os negócios terem dinheiro para funcionar, é tomando emprestado dos bancos. É o exato oposto do que o partido Tory defende hoje, de que é preciso economizar antes de financiar o Sistema Nacional de Saúde. A causa disso é que os economistas confundem uma coisa com outra, tanto em relação à política monetária quanto na esfera econômica. E como a maioria das pessoas ainda conserva essa visão ultrapassada de economizar antes de investir, é que hoje estamos nessa desordem. Um dos motivos pelo qual temos dificuldade de entender o sistema bancário e de criação de crédito é que nós fomos formados na escola e não temos dinheiro nenhum. Depois arranjamos um emprego de aprendiz, de encanador. Trabalhamos duro o mês inteiro e no fim do mês alguém coloca o dinheiro na nossa conta. Para nós, a lógica é: você trabalha para conseguir dinheiro, para economizar. A verdade é que você não teria um emprego se um crédito não tivesse sido criado em primeiro lugar. É um conceito tremendamente equivocado. E a população não tem culpa disso, nem os economistas entendem isso. O dinheiro não vem da atividade econômica. As pessoas com quem conversei presumem que você tem um negócio, você tem pessoas realizando atividades e, de alguma forma, o dinheiro surge do trabalho das pessoas. Fazendo coisas, vendendo coisas, produzindo coisas. E, de alguma forma, o dinheiro surge. Não é assim. Para tirar o óleo do carro, primeiro você precisa colocar o óleo. Quando ouço David Cameron dizer que precisamos de uma economia não baseada em dívidas, mas uma economia baseada em economia, ele não sabe o que está falando. É ridículo. É um absurdo e nos mostra a completa falta de entendimento em como o nosso sistema monetário funciona. Ele basicamente está dizendo que precisamos de uma economia sem dinheiro. Se todo mundo economizar, o dinheiro vai desaparecer. O mesmo que acontece quando há uma pessoa insolvente e o banco extingue uma dívida e é basicamente um dinheiro sumido. Se as pessoas não se endividarem, nada funciona. É um entendimento muito equivocado de como a economia opera, de como o sistema monetário opera e de como o dinheiro é realmente criado. Na verdade, eu acho engraçado ver essas pessoas falando. Elas apenas regurgitam o que ouvem uma das outras. Você vai ouvir sempre a mesma conversa. Eu fico extremamente irritado quando ouço as pessoas falando: sim, precisamos de mais regulamentações, precisamos mudar os bancos. É tudo uma enorme cortina de fumaça para combater os sistemas dessa enorme doença. Você precisa olhar para o sistema monetário, para a forma como o dinheiro é criado. Dizer que não queremos dívidas é dizer que não queremos dinheiro. E não é exatamente isso que queremos fazer. O que queremos, na verdade, é uma economia, mas não uma economia sem dinheiro, com exceção daqueles 3% criados sem usar juros. É o paradoxo do sistema atual. Se nos endividarmos mais, nós colocamos mais dinheiro na economia e temos uma alta. Durante uma alta, é mais fácil conseguir crédito e as pessoas se endividam mais. E esse ciclo vai continuar. Fica fácil se endividar até que algumas pessoas ficam endividadas demais, até ficarem insolventes e não conseguirem pagar suas hipotecas. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, antes do subprime. Logo depois, há uma onda de insolvência,
que repercute nacionalmente na economia. Os bancos se tornam insolventes. Depois teremos uma crise financeira e os bancos param de emprestar. Eles emprestavam tanto dinheiro durante a alta que a súbita interrupção torna a recessão ainda pior. As pessoas perdem seus empregos e se tornam mais dependentes das dívidas para sobreviver. Temos um sistema onde a economia depende dos empréstimos. Precisamos estar endividados com os bancos, o que garante um lucro gigantesco para eles. Esse é o ciclo de altas e baixas. Como eu já disse, senhor deputado, chega de altas e baixas. A quantidade de crédito precisa crescer infinitamente. Pagamos juros por cada libra e se achamos que possuímos esse dinheiro, há alguém em algum lugar que está pagando juros por ele. O sistema bancário tem um impacto colossal no mundo, mas somente porque é ele quem fornece o dinheiro para a nação. Precisamos protegê-los, precisamos subsidiá-los, precisamos garantir sua existência, pois o colapso de um banco seria desastroso para todos nós. Qualquer um que diz que não deveríamos resgatar os bancos não entendem, de fato, a natureza do nosso sistema monetário. É como eliminar uma grande fração do nosso dinheiro, mas ao recuperarmos os bancos, perpetuamos um sistema de que qualquer forma não funciona. Não importa o que façamos, o ciclo vai existir enquanto não separarmos a criação do dinheiro das atribuições dos bancos. Depois disso, os bancos não se importariam. Eles se tornariam negócios normais como todos os outros. Há também um grande problema democrático aqui. Temos esses bancos privados buscando lucro, criando 200 bilhões de libras por ano e injetando-as na economia de maneira que bem entendem. Eles fazem o que querem, seja colocando esse dinheiro em investimentos nocivos ou em bolhas imobiliárias, aumentando o preço das moradias. Em 2007, foram 200 bilhões a mais de dinheiro da economia vindos do nada, e sua aplicação é o que efetivamente determina os rumos da nossa economia. Se vamos permitir que alguém crie dinheiro a partir do nada, ao menos deveríamos ter um controle democrático sobre como esse dinheiro é usado. Seria melhor que esse dinheiro fosse usado na saúde pública, na preservação ambiental, na redução da pobreza, ou até mesmo o dinheiro pode ser usado para encarecer os imóveis, ao ponto de não ser possível a uma pessoa possuir uma casa. Você pode enxergar isso como uma contrapartida aos bancos pelo direito de produzir dinheiro, o que beneficiaria a população e seria gasto democraticamente. Há também outra forma de dinheiro que é basicamente uma forma de dinheiro eletrônico. É um tipo de dinheiro que os bancos comerciais usam para realizarem pagamentos uns aos outros. Os grandes bancos não querem carregar grandes somas de dinheiro por aí, pois é perigoso, inconveniente e caro. Você precisa contratar seguranças para lidar com esse dinheiro. O que eles fazem é pagar uns aos outros como uma forma eletrônica de dinheiro, que é conhecida nesse meio como reservas do Banco Central. Eles mantêm esse dinheiro eletrônico em contas do banco na Inglaterra. Como parte da população, você não pode acessar esse dinheiro eletrônico. Você não pode ter uma conta no Banco da Inglaterra. O que ocorre é que o Banco Central vende esse dinheiro aos outros bancos e isso é feito criando dinheiro a partir do nada e usando esse dinheiro para pagar por títulos, comprando debêntures dos grandes bancos. Esse banco vai emitir esses títulos, que em suma são dívidas com o governo, e os dá ao Banco da Inglaterra, que em troca vai acrescentar esse valor na conta desse banco, no Banco da Inglaterra. Eles resumidamente estão criando reservas do Banco Central a partir do nada. O Banco da Inglaterra cria reservas do Banco Central, aumentando o crédito disponível nas contas do banco intermediário ao Banco da Inglaterra. Os bancos intermediários, por sua vez, emitem títulos ou vendem ativos como garantias dessas reservas. Ao todo, 46 bancos possuem contas de reserva central no Banco da Inglaterra. Os bancos pequenos ou os estrangeiros possuem contas com algum desses 46 bancos para que consigam realizar pagamentos em libras esterlinas.
Antes de março de 2009, o Banco da Inglaterra perguntava a esses bancos intermediários a quantidade de reserva que precisavam. Os bancos intermediários trocavam os títulos por reservas e concordavam em recomprar os títulos pagando uma certa quantia em determinado momento no futuro. Os bancos intermediários então receberiam juros em taxas base ou de mercado pelas reservas mantidas no Banco Central. Desde a crise, as reservas centrais nos bancos intermediários dispararam abruptamente. Quando os clientes transferem fundos de uma pessoa para outra, um procedimento chamado redesconto intradia ocorre. A quantidade de reserva central que o Banco A possui junto ao Banco da Inglaterra é reduzida na quantidade recebida pelo Banco B. Essa é a importância das reservas centrais para os bancos. Antes da crise do crédito, se um banco não tivesse reserva no Banco da Inglaterra para cumprir as suas obrigações, o banco precisaria tomar emprestadas as reservas de outros bancos a juros. Se você vende algo na internet, você sabe que o negócio só é fechado quando alguém deposita dinheiro na sua conta. Muitas pessoas querem ver o dinheiro na conta antes de finalizarem uma negociação. Com os bancos acontece o mesmo. Mas, nesse caso, eles querem o dinheiro na sua conta no Banco da Inglaterra, antes de fecharem o negócio. Por exemplo, se você comprar uma casa de alguém que é cliente de outro banco, quando você transferir suas 250 mil libras pela casa, você vai dizer ao seu banco para transferir o dinheiro para o banco do vendedor, mas o que o seu banco fará é dizer ao Banco da Inglaterra para transferir as 250 mil libras da conta que ele tem lá para a conta do banco do vendedor. Esse dinheiro é então movimentado entre as contas do Banco da Inglaterra. Assim que esse dinheiro for transferido, os bancos considerarão a negociação como concluída. Eles não utilizam o mesmo dinheiro que está nas nossas contas. Eles entregam um dinheiro especial que só é utilizado no Banco Central. Há milhões de pessoas pelo país transferindo dinheiro uns aos outros usando apenas grandes bancos. Esses bancos guardam marcações em seus computadores e normalmente essas movimentações se compensam no fim do dia. Os 5 grandes bancos, RBS, Lloyds, HSBC, Barclays e Santander, somam mais de 85% de todos os depósitos. Como há um número limitado de bancos no sistema, o dinheiro da Reserva Central acaba sendo movimentado em um ciclo fechado. Parando para observar, o dinheiro está apenas circulando repetidamente por esse sistema. Uma moeda de 1 libra pode ser usada para pagar 1 bilhão de libras se você circular ela 1 bilhão de vezes. É esse o sistema que temos hoje na prática. Você tem uma quantidade limitada de dinheiro que anda em círculos pelo sistema e que é usada para efetuar nossos pagamentos. Logo antes da crise, havia apenas 20 bilhões nas contas do Banco Central. Se eles não tiverem dinheiro bastante no Banco Central, eles não conseguem efetivar os pagamentos. Se isso acontecer, todo o sistema desmorona rapidamente. O Banco da Inglaterra tem então a responsabilidade de garantir que há o bastante desse dinheiro no sistema. A quantia necessária que os bancos têm de guardar em reservas mudou várias vezes desde 1947. Naquela época, os bancos precisavam manter no mínimo 32% do seu dinheiro em reservas, espécie ou títulos do Tesouro. Em 2006, o sistema de corredor foi implementado, no qual os bancos podem definir suas metas de reserva mensalmente. As regras foram alteradas novamente em março de 2009, quando o Banco da Inglaterra adotou a flexibilização quantitativa. A flexibilização quantitativa, na prática, dá aos bancos intermediários reservas centrais de graça. O dinheiro da Reserva Central é definido como o dinheiro verdadeiro no sistema de reserva fracionária.
Mas, na verdade, os bancos podem ter o quanto quiserem desse dinheiro. O próprio dinheiro da Reserva Central é uma moeda fiduciária lastreada em nada. Por consequência, não existe mais uma reserva fracionária significativa. Levando em conta a história dos últimos 150 anos, temos o desenvolvimento de padrão ouro, que ganha relevância nas décadas de 1880 e 1890, quando os países se ancoram em um determinado valor do ouro e se comprometem em assegurar esse valor, negociando o ouro entre si para manter o equilíbrio e também tentar restringir, expandir ou contrair as atividades de suas próprias economias para garantir esse equilíbrio, para que o valor definido fosse mantido. Esse sistema ruiu depois da Primeira Guerra Mundial. Foi aí que tudo desabou. Houve uma grande ruptura no sistema monetário internacional naquela época, que foi se resolver apenas após os acordos de Bretton Woods no fim da Segunda Guerra Mundial, no qual tudo é atrelado ao dólar e o dólar é atrelado ao ouro. Você fica então a um passo do lastreamento em ouro, ou de dizer que há algo substancial como uma commodity sólida por trás do dinheiro físico e do crédito. Após Hiroshima, Tóquio especula quando é que a próxima bomba cairá. Não foi necessário especular muito. Em 1944, em Bretton Woods, os Estados Unidos e o Reino Unido idealizaram uma forma de governar a economia mundial, o Sistema Monetário Internacional, criando assim o Banco Mundial e o FMI, e uma série de outras instituições determinadas ao gerenciamento do dinheiro no mundo. O padrão ouro ainda existia e ele seria vinculado ao dólar. Todo o estoque mundial do ouro foi de Londres para o Fort Knox, e todas as moedas do mundo foram atreladas ao dólar. Esse sistema tinha o objetivo de evitar oscilações, de evitar crises de crédito de um país, e isso é um sinônimo de balança comercial desfavorável, ou seja, quando não conseguem pagar suas dívidas e sua moeda despenca. As moedas estavam sob controle e o sistema estava estável, enquanto os americanos a supervisionavam. Alguém aqui sabe como essa história terminou? O dinheiro usado para pagar pela guerra do Vietnã, é aí que eu queria chegar. As crises do petróleo também. Isso significa que os americanos não estavam mais cumprindo seu papel de supervisionar o sistema monetário. Eles estavam inflacionando o valor de sua moeda, que deveria permanecer atrelada ao ouro e a todas as outras moedas. O que foi que os franceses fizeram? Os franceses temiam que o presidente Nixon não estava sendo transparente. Eles estavam preocupados com o que acabamos de descrever, que Nixon estava imprimindo dinheiro que não deveria. Estavam preocupados que não houvesse ouro bastante para garantir o valor do franco francês. Eles, então, enviaram um navio da Marinha ao porto de Nova York e pediram educadamente pelo seu ouro de volta. E eles receberam ouro? Tentem adivinhar. Não receberam, e o sistema Bretton Woods chegou ao fim. É nesse momento que entramos na era moderna do sistema financeiro. Historicamente, a produção de dinheiro era ancorada a uma commodity, normalmente o ouro, mas hoje está ancorada a nada. O que significa que não há nada sustentando o nosso dinheiro. Esse papel aqui é só um pedaço de papel. O que nos resta? Se nada garante o valor do dinheiro, por que acreditamos que ele tem valor? Perdão? Porque podemos trocá-lo por outras coisas, o quê? Alguém disse algo? Uma curiosidade, a palavra crédito significa acreditar em latim. Exato. Desde o colapso do lastreamento em ouro do dólar em 1971 e a desregulamentação do sistema financeiro, a criação de dinheiro cresceu exponencialmente.
A cúpula do Fórum Econômico Mundial em Davos deste ano expressou a necessidade de crédito na economia global de ser expandido em 100 trilhões de dólares. 1 trilhão são 12 zeros. Tente imaginar 100 trilhões, o número 1 seguido de 14 zeros. Eles acreditam que essa expansão no crédito vai criar uma alta, pois não há mais dinheiro na economia para se investir. O surgimento das moedas digitais é fascinante, a forma como elas transformaram tudo, pois elas deram aos bancos privados a liberdade de dominar e criar um sistema monetário que lhes favorece, e que favorece aqueles que controlam os bancos privados. Se você quer uma economia próspera nesse sistema, você precisa aumentar as dívidas. É algo que pouquíssimas pessoas compreendem, e os políticos que controlam a economia não estão entre elas, o que é algo assustador. Quanto mais o estoque de dinheiro cresce, mais dinheiro fica disponível para ser investido em atividades produtivas. Por outro lado, ele também pode ser usado para apostar e valorizar os ativos. Inflação é o aumento geral nos preços de bens e serviços em uma economia em um determinado período de tempo. Quando há um aumento geral de preços, cada unidade de dinheiro passa a comprar menos bens e serviços. Quando o estoque de dinheiro cresce e a oferta da moeda cresce, o dinheiro fica disponível para investimentos, o que pode gerar crescimento. Porém, o dinheiro também fica disponível para adquirir bens ou para especular, o que gera inflação. Resumidamente, a inflação ocorre quando há muito dinheiro para poucos bens e serviços, indicando que há mais dinheiro do que a economia consegue absorver. Em 7 anos, entre 2000 e 2007, o estoque de dinheiro dobrou e o Banco da Inglaterra achava que desta vez ele tinha tudo sob controle, já que os bancos não tiveram muito aumento. Eles estavam olhando para os preços dos supermercados. Eles não estavam de olho no mercado imobiliário. A casa costuma ser o maior gasto na vida de uma pessoa. A valorização do imóvel faz você se sentir que está enriquecendo, mas a contrapartida do seu enriquecimento é que seus filhos estão empobrecendo. Não existe um ganho de fato, pois seus filhos é que vão pagar mais caro pelas coisas que vão comprar. Não existe ganho real. Eles vão precisar de mais dinheiro, vão precisar se endividar ainda mais. O aumento no preço das moradias não agrega valor ao PIB. Tudo que isso faz é redistribuir a renda em favor do que possuem casas, ou seja, das pessoas ricas, retirando o dinheiro dos mais pobres que não podem arcar com uma casa. Permitir que os preços dos imóveis sejam afetados pela inflação é uma política extremamente regressiva, e isso faz com que os proprietários achem que as coisas estão indo bem e que vão gastar com outras coisas. Seus imóveis se valorizam, mas não há uma geração de mais empregos. A qualidade da economia não melhora e não ajuda a balança comercial. É um jogo de soma zero. Em agosto de 2011, 85,5% dos empréstimos bancários a clientes eram para a aquisição de casas hipotecadas. Se alguém cria um dinheiro que pode ser usado apenas para uma finalidade, nesse caso a moradia, então os preços vão disparar. Entre 2000 e 2010 foram criados mais de 1 trilhão de libras
e 500 bilhões em apenas 3 anos, que antecederam a crise. É por isso que o preço dos imóveis cresceu dessa forma. Não há nada diferente nas casas. Foi apenas esse dinheiro esquisito jorrando no mercado. Muito dinheiro gasto na economia vai para as casas, como no caso das hipotecas. Isso aumenta o estoque de dinheiro na economia sem que haja um aumento produtivo, um aumento do PIB. É um gasto que não movimenta o PIB e isso causa inflação. No Reino Unido, isso ocorreu com muita intensidade. Tivemos uma grande alta nas moradias. A principal causa dessa alta, na minha opinião, foi a grande quantidade de crédito especulativo criado pelos bancos e destinados às moradias. Então, se essas casas fossem baratas, elas seriam mais fáceis de se construir. Seriam construídas mais casas e então haveria menos casas gigantes com pouquíssimas pessoas morando nelas. Londres não estaria no meio dessa grande baderna especulativa, onde todos os ricaços do mundo querem um imóvel em Londres, porque é um ativo valioso. As casas se tornariam primeiramente um lugar para se viver, e não um bem ao qual se deve investir. Se você fosse um banco e tivesse que fazer empréstimo, você teria escolhas. Você pode emprestar a um pequeno empreendimento e você sabe o risco desse empréstimo de não ser pago. E é elevado, pois esse pequeno negócio e seus donos possuem poucos recursos, o que significa que esse negócio, se ele fracassar, os bancos não conseguem nada de volta. É um alto risco, se comparando a um empréstimo destinado a alguém que tem uma casa como garantia, como uma forma de hipoteca. E esse simples incentivo faz os bancos preferirem destinar esse dinheiro para imóveis ao invés de pequenos empreendimentos. E isso torna um problema quando é aplicado em toda a economia, porque significa que há incentivos para especular o dinheiro ao invés de destiná-lo a investimentos produtivos. Então, precisamos pensar em uma forma de criar um sistema monetário mais balanceado entre os investimentos especulativos e os produtivos. O governo mostra uma enorme relutância em regular o mercado de imóveis e em regular a quantidade de dinheiro que é destinado a esse mercado. Nós não decidimos quem cria o crédito ou para o que ele cria. Nós deixamos essa tarefa para os camaradas do banco decidirem. Uma bolha ocorre quando há uma alta inflação no preço de um produto ou serviço específico em um curto período de tempo. O caso das tulipas é relevante, pois ele foi a primeira bolha financeira a estourar. A obsessão pelas tulipas e as mitológicas tulipas pretas, resultado de inúmeras gerações de cultivo e o ápice da engenharia genética, tornaram-se uma euforia na década de 1630 nos Países Baixos. O que eles não sabiam era que as variações raras de tulipas eram causadas por um vírus e não por fatores genéticos. O comércio de tulipas se tornou tão intenso ao ponto de chegarem a valer 10 vezes o valor do salário médio de um trabalhador neerlandês. Havia um mercado futuro de tulipas, pois você as plantava, mas não sabia que iria brotar depois. 400 anos atrás, já podíamos observar um sistema monetário ou um sistema financeiro, que não era abstrato, no vazio do espaço, mas algo que envolvia estados, poder, comércio e a forma como essas coisas interagem entre si. Diferente das tulipas, que são apenas bens de luxo, as casas podem ser uma necessidade ou um luxo. Por isso, elas são perfeitas como forma de criar dinheiro e bolhas. Um lar é talvez a propriedade mais desejada e valiosa que uma pessoa pode desejar. Inflar o preço dos imóveis permite que uma nação aumente seu estoque de dinheiro sem afetar os indicadores da inflação. O poder de compra que isso cria aumenta a riqueza aparente em relação às outras nações. Dessa forma, aumentando o poder relativo. É uma forma de aumentar o poder monetário sem investir no aumento produtivo da indústria.
A Inglaterra e os Estados Unidos são bons exemplos onde podemos observar isso. São países com uma alta taxa de casas em mãos privadas, o que é uma boa base para implementar esse tipo de política. Isso foi feito de forma deliberada nos Estados Unidos, descaradamente, conforme Alan Greenspan, como presidente da Reserva Federal, quando, diante da quebra do mercado de ações no fim dos anos 90, baixou os juros para quase zero. Todo mundo tinha crédito barato, principalmente para adquirir casas. Pois bem, o que poderia ser usado como garantia pelo banco que dizia: nós não vamos te emprestar dinheiro sem garantia. Se você tiver uma casa, nós topamos, pois podemos tomá-la de você se você não pagar. Eles não dizem isso quando você contrai uma hipoteca, mas eles têm esse direito. É uma bolha, é o sistema, esse tipo de expansão nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde algo semelhante aconteceu na década seguinte. Um reflexo da fragilidade desses governos, de que eles não têm vontade ou habilidade, na minha opinião, está mais relacionado à vontade do que se opor ao mercado financeiro, do que se opor ao capital e dizer: agora nós vamos mudar as coisas. E se você for obrigado a concordar, nós fomos democraticamente eleitos. Nós temos o direito de fazer isso. Lembre-se de que tudo é parte do plano. Você está reclamando do quê? Foi nisso que você votou. O que aconteceu nos Países Baixos foi que tivemos um período de esforços da independência, inicialmente na Espanha, e tentativas de arrecadar dinheiro para financiar um exército, que esse propósito era uma inovação financeira. Eles inovaram as loterias públicas para arrecadar dinheiro. Eles tinham assinaturas públicas. Essa ideia deu origem às ações, uma parcela de negócio no qual qualquer pessoa pode investir. Cerca de 2/3 da população investiu em tulipas na década de 630. Após a independência, os instrumentos foram ampliados em uma expansão financeira. Como um país tão pequeno conseguiu fazer frente a outros bem maiores, como Espanha e Portugal, que já eram impérios há um século antes dos Países Baixos a se tornarem um? Como eles competiam? Com quais recursos? Eles possuíam um sistema financeiro mais eficiente e amplo. Essas inovações permitiram a eles a arrecadação de enormes quantias de dinheiro, mais rápido do que qualquer um. É inacreditável, mas é verdade. A inflação pode ser evitada se a quantidade de dinheiro que entra na economia for regulada, de forma que não ultrapasse as atividades que são desenvolvidas na economia. A melhor forma de fazer isso, na minha opinião, é garantir que o dinheiro inserido na economia seja destinado somente para investimentos produtivos, para produzir bens e serviços. O dinheiro ajudaria os pequenos negócios a florescer, criando empregos e aumentando o poder da compra, o que não geraria a inflação. No decorrer da história, quase todos os bancos centrais empregaram alguma forma de controle direto sobre o crédito. Os bancos centrais projetariam o crescimento desejado no PIB e então calculariam a quantidade necessária de crédito para atingir essa meta. Depois alocam essa criação de crédito tanto em diversos bancos quanto no setor industrial. O crédito não produtivo é suprimido. Isso torna difícil ou até impossível a obtenção de crédito bancário apenas para transações especulativas de larga escala, como acontece hoje em dia quando os bancos financiam os fundos de cobertura. O Banco Mundial reconheceu em um estudo de 1993 que esse método de intervenção na alocação de crédito foi base do milagre econômico no leste asiático. Há muitas coisas que os governos fizeram no passado com bastante sucesso em muitos casos e até relativamente bem em nosso país. Mas os exemplos mais memoráveis são Coreia do Sul e Japão. Os governos do leste asiático são criticados pela forma como eles equilibram a economia, escolhendo os setores e decidindo onde ocorrerão os investimentos. Eu penso que o Reino Unido deveria fazer isso, pois estamos enfrentando uma crise de demanda e não uma crise de oferta. Você precisa de um sistema onde o crédito seja
seja alocado em meios de produção, onde o crédito seja usado para construir ferrovias de alta velocidade, onde o crédito seja usado para construir casas. E isso ao invés de inflar os preços das casas que já existem. São coisas simples, mas as quais o sistema atual foi programado para não colocar efetivamente em prática. A criação de dinheiro por bancos privados para finalidades não produtivas causa inflação real, que é como um imposto sobre o poder de compra da moeda de troca. As cifras do Reino Unido são gritantes. A renda real média, falando da maioria das pessoas, decaiu nos últimos 8 anos. E a queda se acentua conforme entramos em recessão. Essa queda, a mais aguda desde os anos 30, está efetivamente diminuindo a renda real. Moedas fiduciárias criadas pelos bancos privados permitem a eles sugarem a riqueza da economia e, com o passar do tempo, resulta em um declínio gradual nas condições de vida. Conforme as pessoas empobrecem, elas se tornam cada vez mais dependentes das dívidas. E isso ocorre em uma época onde a mecanização vem aumentando drasticamente. Se você voltar aos anos 60, naquele tempo se tinha uma expectativa para o futuro de uma era de lazer. Programas de televisão falando o que as pessoas poderão fazer no seu tempo livre. Agora, as pessoas trabalham mais do que nunca e gastam mais do que nunca. O que parece ser bom, todos gastando mais, mas se com isso você não está usufruindo mais, se você está gastando mais com creches, com condução ao trabalho, custos que não existiam no passado, pois você ia simplesmente trabalhar a pé. E apenas um membro da família trabalhava, enquanto o outro cuidava da casa. Então, a situação não melhorou, na verdade. Todos estão sob enorme pressão hoje em dia. E, sabe, eu sei que os meus 4 sobrinhos e sobrinhas enfrentam tempos muito difíceis. Eles terão que trabalhar por muito, mas muito mais tempo apenas para conseguir manter um único teto sobre as suas cabeças. As pessoas estão ficando mais pobres em termos reais. Isso ocorre pois os preços estão sempre aumentando por conta desse dinheiro esquisito que é injetado no sistema pelos bancos. Tudo na forma de dívidas. Ao mesmo tempo que os preços aumentam, as coisas encarecem. Estamos nos endividando e o trabalho vai diminuindo cada vez mais. Você não consegue resolver a pobreza se tiver um sistema financeiro e monetário que distribui o dinheiro dos pobres para os ricos. Toda a distribuição que você faz, no sentido contrário, é o mesmo que remar contra a maré. Se você observar os problemas como a desigualdade, uma forma óbvia de combatê-lo é criando, por exemplo, um sistema tributário redistributivo. Você tributa os ricos e dá um pouco aos pobres. Você distribui um pouco de dinheiro na base da pirâmide. Isso é bom, mas se você ignorar o fato de que existe outro sistema redistributivo que tira o dinheiro dos pobres e distribui aos ricos, você não vai conseguir resolver essa desigualdade, porque é como o sistema monetário baseado em dívidas funciona. Para cada libra de dinheiro existe uma libra de dívida. A dívida normalmente fica com os pobres, as classes mais baixas e classe média. Essas pessoas se endividam e acabam pagando os juros por esse dinheiro, que por fim volta ao setor bancário, que é distribuído para as pessoas que trabalham na cidade de Londres ou em Wall Street. Em sua essência, esse sistema serve para entregar o dinheiro dos pobres para os ricos, tira o dinheiro das regiões pobres do Reino Unido e os leva para a cidade de Londres. Ele também pega o dinheiro das pequenas empresas, das pequenas fábricas e o entrega de volta para o setor financeiro. Temos um sistema onde a função de fornecer o dinheiro da nação é realizada pelas mesmas organizações que tiraram seus lucros, realizando depósitos e empréstimos de dinheiro, que são os bancos. Os bancos criam o estoque de dinheiro da nossa nação e lucram com os empréstimos. É isso que acontece.
O governo não pode permitir que o sistema bancário desmorone, pois se isso acontecesse, 97% do dinheiro desapareceria. É por isso que, em uma crise, o risco é transferido ao contribuinte. Mas mesmo em tempos de normalidade, os bancos recebem inúmeras garantias e benefícios além do direito de produzir dinheiro. A propósito, Bill, eu sei que o Banco da América é enorme. Eu mesmo tenho $32 lá. Cá entre nós, qual a garantia que eu tenho de que meu dinheiro está seguro? Todos os depósitos até $10 mil estão assegurados pelo governo federal em Washington. Essa é a garantia? Sim, senhor. Você não ouviu dizer que o governo federal tem 280 bilhões em dívidas? Os bancos possuem uma enorme rede de garantias do governo. O contribuinte tem 85 mil libras garantidas como seguro de depósito. O Banco da Inglaterra promove o seguro de liquidez se o banco carecer de reservas de dinheiro. Alguém escreveu que um grande banco de investimentos é como um cefalópode vampiro gigante preso no rosto da humanidade, hipnotizando os políticos que lançam seu dinheiro aos bancos, sem pedir nada em troca. Não importa o dano causado, ele destrói o planeta, pondo fim às coisas que facilitam as nossas vidas. Adeus escolas, adeus parquinhos, adeus empregos. Os banqueiros que resgatamos ganharam bonificações maiores do que os cortes de gastos públicos que foram feitos. A Inglaterra sozinha deu aos bancos mais dinheiro do que seria necessário para levar o homem à Lua 6 vezes. Aonde foi parar nosso dinheiro? Quem deixou os bancos se safarem dessa? Por quê? Cefalópodes vampiros servem para alguma coisa? Nenhum governo tem coragem de domá-los. Talvez precisem de um plano. O plano de cortes de gasto é uma tentativa do governo de tirar a dívida da sua conta e colocá-la na conta do povo. É a consequência dos resgates dos bancos e se faz necessário um sistema monetário com base em dívidas, onde o aumento do poder de compra depende do aumento do endividamento e onde a diversificação da dívida promove a estabilidade e a confiança do mercado. Políticas como o aumento de tarifas estudantis e a privatização de serviços, ativos e indústrias públicas segue o mesmo modelo. O problema que enfrentamos é que ocorre uma transferência da dívida pública para a dívida privada, que é basicamente uma forma de transferir o risco das empresas e do governo britânicos para indivíduos que são mais vulneráveis, que vão arcar com a maior parte da dívida. É uma política com uma estrutura muito regressiva que o governo utiliza, na qual o risco é transferido para os que são mais vulneráveis. E se houve alguma outra crise financeira, ou então se houver uma outra crise de petróleo, são os mais pobres da sociedade que pagarão o preço. Ou quem tem uma casa e não será capaz de arcar com a hipoteca sem as taxas de juros, que vão subir 1 a 2%. Haverá grandes problemas. De forma alguma, isso é algo benéfico para o nosso futuro. É regressivo, injusto e o oposto do que o governo fala. Não existe essa história de estamos todos juntos agora. Quanto mais as indústrias e recursos de um país são privatizados, mais o setor privado se endivida. Isso resulta na criação de mais dinheiro e na ocorrência de uma alta. Algumas empresas levam essa teoria ao extremo, colocando em prática o que chamamos de aquisição alavancada, que é quando uma empresa é adquirida por um preço inflado e o valor dessa compra é transferido ao empreendimento na forma de dívida. A empresa se torna responsável por pagar a dívida da sua própria compra. Essas dívidas costumam ser tão altas que as empresas precisam demitir funcionários, reduzir salários e atividades de pesquisa.
Se levar em conta os juros como negócio, você acrescenta o pagamento de juros ao preço dos serviços e bens, e os preços aumentarão para sempre arcar com as dívidas cada vez maiores. O aumento da diversidade de dívidas resulta em um aumento no estoque do dinheiro. Quando o estoque de dinheiro aumenta, mais dinheiro fica disponível para atividades produtivas e consumo, que é um requisito para uma alta. É incerto se conseguiríamos sair dessa recessão ou se as coisas continuarão da maneira como estão agora. Mas, se conseguirmos sair, observe o momento em que o crescimento for retomado e depois olhe para a dívida. Ela vai subir e quanto mais a economia crescer, o mais rápido a dívida crescerá. Espere mais 3 ou 5 anos e voltaremos para onde estamos agora. A dívida crescerá demais, as pessoas ficarão insolventes novamente e o sistema ao qual estamos presos não permitirá o crescimento da economia sem o crescimento da dívida. E é a dívida que também puxa a economia para baixo. Temos que impedir que os bancos criem dinheiro em forma de dívidas. Ao consertar o sistema monetário, nós podemos impedir que os bancos causem crises financeiras novamente. Isso também tornaria os cortes nos serviços públicos, o aumento do imposto e da dívida pública desnecessários. O sistema monetário atual permite que o setor bancário extraia a riqueza da economia sem darem nada produtivo em troca. Como é que temos toda essa tecnologia, toda essa eficiência e mesmo assim precisamos de 2 pessoas trabalhando para pagar por uma casa, sendo que na década de 50 apenas uma pessoa já bastava? O motivo não é que os eletrodomésticos e as coisas ficaram mais caras. É por conta das dívidas e do setor bancário que sai ganhando às nossas custas. Um setor bancário em crescimento não é uma coisa boa. O setor bancário em crescimento significa que ele está se tornando ineficiente ou que virou um parasita para o resto da economia. Quando dizem que o setor bancário representa 4, 5, 6% do PIB, o que acontece com o resto da economia? Ela se torna 96, 95, 94 do PIB? Precisamos mudar isso agora. Se quisermos resolver qualquer um dos nossos problemas sociais, precisamos resolver o problema do dinheiro. Os mais pobres no mundo são os que pagam pelas crises, mesmo que não tenham se beneficiado das altas especulativas desenfreadas, como a alta das moradias na Irlanda antes da crise. Nos últimos 30 anos, vimos a desigualdade de renda aumentar. Os ricos ficaram mais ricos, enquanto que as pessoas comuns nada ganharam. Elas permaneceram onde estavam ou pioraram de condição. Uma das formas de preservar a economia foi fornecendo crédito barato, fornecendo dívidas para que os pobres, que já não têm condições de comprar bens, continuem gastando. Quando ocorrer um colapso, são essas mesmas pessoas que serão cobradas, mesmo que elas sejam vítimas desde o começo. Como consequência da crise, o Banco da Inglaterra comprou as dívidas corporativas e depois as cobrou com juros menores. Mesmo assim, uma pessoa comum precisa pagar mais pelo cheque especial e pelo cartão de crédito do que jamais pagou. Dívidas entre os muito ricos ou entre governos podem sempre ser renegociadas e sempre foram no decorrer da história. Não há nada escrito em pedra e, quando falamos das dívidas entre os pobres e os ricos, se torna uma obrigação sagrada, maior do que qualquer coisa. A possibilidade de renegociação é impensável. Você pode cravar com exatidão o que deixaria os investidores realmente felizes e confiantes? Essa é difícil. Pessoalmente, eu não me importo. Eu opero na bolsa e não me preocupo com isso. Vocês nasceram aqui? Se eu vejo uma oportunidade de fazer dinheiro, eu a agarro. A maioria daqueles que operam na bolsa não se importa se vão ajudar a economia, como essa situação será resolvida. Nosso trabalho é tirar dinheiro dela. Eu tenho sonhado com esse momento há 3 anos. Se você souber o que vai fazer, pode tirar muito dinheiro dessa situação. Eu tenho uma confissão. Todas as noites eu sonho com uma outra recessão. Eu sonho com um outro momento assim. Sonho em como poder tirar dinheiro dessa situação. Bruno, a Virgínia feriu uma pessoa seriamente. Você tem que ajudá-la. Se você olhar para toda a Europa,
Você vê que o novo primeiro-ministro da Grécia não eleito, que foram pressionados a escolher, Papademos, ex-funcionário da Goldman Sachs, o primeiro-ministro e ministro das Finanças na Itália, Mario Monti, ex-funcionário da Goldman Sachs, e o novo presidente do Banco Central Europeu, ex-funcionário da Goldman Sachs. Você vê as pessoas brotando em todos os lugares. É assim que mudamos as coisas e temos o poder de tirar a liberdade da população e entregar tudo na mão de um pequeno grupo para poder absoluto, do povo, sem o povo, contra o povo. A parte interessante disso tudo está no âmbito da democracia, que está escrachado na Europa. O seu governo é composto por banqueiros contra a sua vontade. São banqueiros que nos jogaram nessa desordem toda. É uma aproximação grosseira, mas está bem perto da verdade. Serão os banqueiros que vão nos tirar dessa? Eles pensam em governar o país. É uma questão democrática aqui. A propósito, a crise dos bancos empurrou 100 milhões de pessoas de volta à pobreza. As estatísticas indicam um crescimento na mortalidade dos pobres por uma série de motivos. A crise bancária não causa apenas pobreza, ela causa também a morte de pessoas. E adivinha? O buraco é bem mais fundo. Ninguém nunca foi responsabilizado e nenhuma das reformas radicais das quais necessitamos foi feita. Porque achamos que, se fizéssemos algo, o equilíbrio seria ainda mais afetado e pioraria a situação. E quem foi que tomou essas decisões? As mesmas pessoas que provocaram a crise. Você precisa saber que um desses empresários trabalha com assassinatos. Suas armas são modernas. Seu pensamento ultrapassado há 2000 anos. Eu estava lá quando o secretário e o presidente da Reserva Federal vieram a público e conversaram com integrantes do Congresso sobre o que estava acontecendo. Era 15 de setembro. Eis os fatos e não há nada a ser questionado sobre eles. Na quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã, a Reserva Federal percebeu uma intensa queda dos fundos de dinheiro do sistema monetário dos Estados Unidos, na cifra de 550 bilhões de dólares, sendo retirados em questão de 1 ou 2 horas. O Tesouro abriu as portas para ajudar, injetando 105 bilhões no sistema. E logo percebeu que não poderia virar a maré. Estávamos monitorando eletronicamente os bancos. Eles decidiram fechar suas operações, congelar as contas e anunciaram a garantia de 250 mil dólares para que não houvesse mais pânico. Foi então o que aconteceu. Se não tivessem feito isso, as estimativas diziam que às 2 da tarde, 5,5 trilhões teriam sido tirados do mercado monetário dos Estados Unidos. E isso teria colapsado toda a economia dos Estados Unidos e, dentro de 24 horas, também a economia mundial. Quando ocorrem trocas internacionalmente de uma moeda por outra, as reservas de moedas são transportadas do Banco Nacional de um país para a conta de reservas do banco estrangeiro. Bancos estrangeiros precisam se relacionar com bancos locais para que possam manter reservas de moedas estrangeiras, mas não fazem parte da organização do Banco Central local. Por exemplo, quando 1.000 libras são transformadas em euros, um banco britânico vai negociar uma taxa de conversão com um banco da zona do euro. Suponhamos que 1,15 euros por libra. O Banco do Reino Unido vai transferir 1.000 euros da Reserva Central ao Banco Britânico parceiro do Banco Europeu, enquanto o Banco Europeu vai transferir 1.150 euros de sua reserva de moeda ao Banco Europeu parceiro do Banco Britânico. O que acontece quando as moedas e o sistema de câmbio deixam de ser administrados? Quais as primeiras consequências? Desvalorização, especulação, desequilíbrio. Existem alguns países que começariam a juntar mais do que o quê? Do que eles vão juntar? Outras moedas. Outras moedas.
As reservas de moedas precisam ser gastas no país de origem ou trocada por outras moedas. A maioria dos bancos estrangeiros não possuem contas para depósito além das fronteiras nacionais. Por isso, as reservas estrangeiras que eles possuem não chegam a eles em forma de depósitos. Quando um país tem uma balança comercial desequilibrada, ele acumula grandes reservas de moeda estrangeira em grandes quantidades ou gasta todas as suas reservas em caso de balança comercial desfavorável. A balança comercial é basicamente a diferença entre aquilo que você vende no exterior e aquilo que você compra no exterior. A diferença do Reino Unido é que, por muito tempo, ele teve um déficit de algo chamado balança comercial visível, que envolve coisas que você pode enxergar, bens que você vê, coisas que são colocadas em containers, que são carros, computadores, produtos nas lojas. Esse déficit era substancial. Ele surgiu no começo dos anos 80 e permanece até os dias de hoje, e vem crescendo cada vez mais. Reservas de moeda estrangeira não podem ser usadas para gastos domésticos. Esse dinheiro só pode ser usado no exterior ou nas importações. Um país com grande déficit na balança comercial depende de seus credores para gastar o dinheiro adquirido em seu próprio mercado. Houve propostas do passado que tentaram criar um mecanismo para regular esses desequilíbrios. Por exemplo, John Maynard Keynes, no fim da Segunda Guerra Mundial, sua proposta original, do que veio a se tornar o Bretton Woods e o conjunto de instituições que fundadas lá, como o FMI e o Banco Internacional, era a existência de uma espécie de união internacional do redesconto. Essa medida estava mais relacionada ao aspecto comercial do que ao financeiro e forçaria todos a se reconciliarem e manifestariam a sua economia real. Mas esse mecanismo não existe. O desequilíbrio total da balança comercial britânica gira em torno de 800 bilhões de libras. Ocorre que, com o passar dos anos, muitos países acumularam grandes balanças superavitárias e outros grandes balanças deficitárias. Os países com déficits gastaram mais do que receberam. Então, precisarão de empréstimos estrangeiros, e isso se repete ano após ano. Esses países, os Estados Unidos, nós e alguns outros países da Europa, e isso não pode persistir, e há duas formas de acabar com isso. Como observamos na Europa, se um país não consegue se tornar competitivo, sua capacidade de quitar seus débitos é colocada em xeque. A outra forma a que adotamos é apresentar um planejamento crível de pagamento das dívidas. O valor da libra esterlina caiu 25% para tornar as nossas importações mais competitivas e atrair compradores no exterior. E para os consumidores britânicos, para que eles tenham a preferência dos produtos locais ao invés dos importados. Guerra das moedas, também conhecida como desvalorização competitiva, acontece quando os países competem entre si para alcançar taxas de câmbio mais baixas para suas moedas. Conforme o preço de uma moeda cai, o preço real dos seus produtos também cai. A indústria nacional recebe então uma demanda interna e externa. Isso fez os exportados britânicos ficarem mais baratos, então eles recuperaram um pouco, mas como o resto do mundo também está sendo afetado, eles começaram a ficar para trás novamente. O que achamos, observando, é quase um tipo de anarquia, uma anarquia que se intensifica. Isso acontece há alguns anos, quando o ministro da Fazenda do Brasil falou abertamente, mencionando a guerra das moedas, falando sobre as aspirações dos governos nacionais quando confrontados pela recessão. Eles acham que exportando mais conseguirão sair da recessão. Se quisermos exportar mais, nós devemos desvalorizar a moeda. E isso faz nossos bens ficarem mais baratos. Todos vão comprar e isso é bom para nós. O problema é que você está desvalorizando todos os outros ao seu redor. E os outros estão valorizados. Os produtos deles ficam mais caros e isso é ruim. Para desvalorizar a moeda nacional, o Banco Central vende suas reservas de moeda no mercado.
Ele cria essa moeda do nada digitando números em um computador. Durante o longo período de lastro em commodities, a taxa de câmbio era determinada pela quantidade de ouro, prata ou bronze contido nas moedas de cada país. De forma parecida, após o evento das notas de papel e do padrão ouro, a taxa de câmbio dependia da quantidade de ouro que o governo prometia pagar ao portador das notas. Essas quantias não tinham grandes variações no curto prazo e, por isso, a taxa de câmbio permanecia relativamente estável. Depois da Segunda Guerra Mundial, as moedas foram atreladas ao dólar. E o dólar era lastreado em ouro. Sistema esse foi encerrado em 1971. Temos agora um sistema financeiro moderno onde o dinheiro se organiza de forma caótica. Não há taxa de câmbio, pois não há ouro no qual ele possa ser lastreado. Então, nós precisamos dele. Nós acreditamos que o mercado vai solucionar todos os problemas comerciais. Se a minha ou a sua moeda vale mais, isso depende da relação da minha economia comparada à sua. E se a sua relação muda, o câmbio vai ser alterado para refletir isso conforme necessário. Tudo acontece magicamente por conta da eficiência do mercado. O valor de uma moeda em relação a outra é determinada pelo mercado. Se mais pessoas querem comprar do que vender uma moeda, seu preço aumenta. Se mais pessoas querem vender, seu preço diminui. O valor é definido individualmente pelos banks. Ao comprarem e venderem moedas, eles ajustam o câmbio. No último estudo que li, em 2007, dizia que a cada 3,2 trilhões são negociados. Alguém sabe o valor do PIB mundial? 50 trilhões, um pouco mais. Um pouco mais, Bruce. Chegou a um ponto. A questão é que pense num valor que está sendo negociado todos os dias, há 260 dias úteis por ano. Leva poucas semanas até que as negociações alcancem o valor de tudo que é produzido no mundo. Todos os dias, ano a ano, leva poucas semanas. Todos nós negociamos moedas com regularidade. Se você for ao exterior, você troca sua moeda por outra. É uma forma de negociar moedas. Você troca suas libras por euros ou ienes. Isso acontece com frequência e é uma parte comum do processo comercial. Grandes empresas fazem isso com regularidade. O momento em que as pessoas param para pensar e começam a dizer, espera aí, isso é uma especulação. Quando as pessoas percebem que as moedas oscilam em relação umas às outras e se isso acontece, há uma oportunidade de realizar trocas e lucrar com essas oscilações. E então a possibilidade de especulação é grande. E essa é a parte mais questionável do mercado. Esse pedaço de mercado em que os impostos sobre transações financeiras tentam eliminar, pois há a presunção, não totalmente incorreta, de que se produz instabilidade para todas as outras pessoas. Essas pessoas querem volatilidade no mercado, pois assim elas fazem dinheiro. Elas querem estimular isso e conseguem. Em 2010, o mercado de câmbio tornou-se maior mercado e o de maior liquidez no mundo, com negociações cambiais diárias que totalizam, em média, 4 trilhões. A volatilidade cria uma necessidade. O que ela faz aos países, principalmente aos países pequenos e em desenvolvimento? O que acontece se houver uma grande flutuação repentina das finanças? O que eles precisam fazer para se proteger? Aumentar a população de bens que eles negociam e vender mais, baixar os preços e ficarem ainda mais pobres. Quando você começa a falar sobre o sistema internacional, ele se torna algo peculiar, no sentido que muita coisa depende de sentimentos e crenças sobre como a economia funciona, de como o fato que a economia pode ou não estar fazendo isso, e mudar rapidamente, pois se apenas a crença de alguém em uma moeda é a que a sustenta, então você já sabe que eles podem continuar acreditando até quando quiserem. Se essa crença mudar, isso pode mudar rapidamente o mercado financeiro.
O processo de contágio financeiro pode acontecer em questão de minutos, talvez de segundos. Você pode ir a uma economia robusta, aparentemente estável, para uma situação onde predomina a desconfiança contra você, que o mercado está contra você. E pode acontecer de qualquer forma. Às vezes, basta apenas que você seja vizinho de um país que está passando por problemas. Muitas das crises financeiras mundiais nos últimos 30 anos foram causadas por rápidas retiradas de moeda e de uma nação ou de uma região inteira. Esse tipo de atividade é chamado de guerra financeira. Isso beneficia, em maior medida, as grandes instituições como a Goldman Sachs ou qualquer outro grande banco. Eles conseguem esses ambientes em êxito que não conseguiriam em um ambiente mais regulamentado. Isso tornou algumas pessoas muito ricas, permitiu que os mercados financeiros se expandissem vertiginosamente. Todos que estão envolvidos nisso gostariam muito de um mundo desregulamentado. No caso do Reino Unido, tem-se um governo abertamente, deliberadamente, agressivamente, defende a ausência de qualquer forma de regulamentação desses mercados financeiros. Mas não é o caso de existir alguém por trás dos panos para puxar as cordas. As coisas funcionam assim, explicitamente. Eu acho que é uma forma de guerra econômica. Muitas das mudanças no funcionamento da economia global nos últimos 30 anos é consequência dessa dívida. Essa dívida do terceiro mundo, pois ela deu aos países ricos, bancos e ao setor financeiro um enorme poder e controle sobre os cantos mais pobres do mundo que possuem recursos que desejamos usar. O uso dessa ferramenta comparado por muitas pessoas como uma forma de colonialismo. E é uma forma que pode ser bem direta, se usada nesses países para forçá-los a agir conforme o interesse de países ricos do mundo. E com isso as empresas não apenas se tornam maiores, lucram absurdamente e as tornam mais predominantes no setor financeiro, que se tornou ainda maior. A maneira de se fazer mais dinheiro no mundo hoje não é produzindo coisas, mas por meio de pura especulação. O que podemos dizer que isso ocorre devido ao fato de estarmos tirando dinheiro a partir do próprio dinheiro. É claro que, de longe, já se vê que é uma atividade mais lucrativa. Na verdade, é a maior atividade econômica que existe no mundo de hoje. Para se proteger, os países vulneráveis precisam angariar as moedas dos países ricos, que produzem essas moedas do nada. O primeiro governador-geral da Indonésia, dos Países Baixos, que construiu as rotas do comércio, fortificou-as literalmente com a construção de fortalezas que lutou contra as frotas espanholas e britânicas. Disse sobre a evolução do Império Neerlandês do seu comércio. Não podemos ter comércio sem guerra, nem guerra sem comércio. Dinheiro é poder. As reservas se tornaram uma forma de proteger contra o quê? A especulação. Ataque especulativo. Quebra dos mercados. Bolhas. Quando um país sucumbe a um ataque especulativo, ele é forçado a desregulamentar seus mercados e adequar o seu sistema financeiro ao sistema da parte dominante. A grande dificuldade enfrentada por muitos dos países em desenvolvimento nas crises pelas dívidas é que eles foram orientados pelas potências mundiais, pelo FMI, que governam o sistema financeiro global, de que a melhor forma de se livrarem das dívidas era, antes de mais nada, com uma reestruturação econômica, aumentando as exportações para que você obtenha mais dólares para pagar a dívida, o que é normalmente feito em dólares ou em alguma outra moeda. Por várias vezes isso se provou um equívoco. Os países contam os seus gastos públicos e param de crescer, perdem o potencial de crescimento e aquilo que produziam foi destinado à exportação, destinado à criação de dólares e assim por diante. Eles pagam suas dívidas, mas não conseguem desenvolver sua própria economia
economia. Gastam muito mais dinheiro pagando suas dívidas do que com saúde, educação ou outras coisas. O país se torna um estado vassalo, permitindo que grandes corporações explorem seus recursos e a sua força de trabalho. Não é um segredo, não há mistérios no que acontece e como o mundo funciona. É bem direto. Nos últimos 30 anos, você teve situações parecidas por todo lado, o que geralmente é conhecido como neoliberalismo. A noção de que você precisa de um câmbio flutuante, pouca regulamentação nos mercados financeiros, interferência em envolvimento mínimo no governo, no mercado. É mais ou menos assim que funciona, e o mundo funciona assim. Há instituições, a mais notória delas sendo o FMI, que vai ativamente interligar esse plano de ação. Não é algo obscuro o fato de que as pessoas por trás dos planos tentam manipular as coisas, é bem evidente isso. E o que acontece é que eu tenho vivenciado isso desde que eu me tornei adulto. O mundo opera dessa forma e isso tornou muitas pessoas ricas, produziu uma enorme concentração de riquezas. Quando o FMI entra em conversa, ele impõe condições para que ele ajude um país a aliviar suas dívidas. Nas décadas de 80 e 90, eles chamaram esse conjunto de regras de Programa de Ajustamento Estrutural, tomando formas parecidas sempre que é aplicado. Podemos ver programas de ajustamento estrutural em ação em países como a Grécia, Portugal e Irlanda. Países esses que foram instruídos a reduzir os gastos no setor público e liberar os mercados comerciais e de capitais para que o dinheiro possa entrar e sair da economia com facilidade. A ideia é incentivar os investimentos provenientes dos países mais ricos e resolver todos os problemas com investimentos. Já se foi comprovado por diversas vezes que esse raciocínio não tem fundamento. O que acontece é a destruição de indústrias emergentes e as capacidades dos países em desenvolvimento, tornando esses países completamente dependentes de bens e serviços dos países mais desenvolvidos e também do capital dessas nações. Uma das coisas que o FMI almeja é convencer os países a reduzirem os tributos cobrados das empresas multinacionais que operam nesses lugares, para incentivar a vinda dessas corporações ao país. Isso também significa que os lucros dessas multinacionais saem do país com uma igual rapidez e o próprio país não se beneficiaria dela. Muitos países em desenvolvimento hoje não possuem uma base tributária sólida. Isso quando possuem uma base tributária, tornando-se assim ainda mais dependentes dos mercados de capitais estrangeiros e os capitais monetários e endividamento também. É por isso que temos no mundo tantos países praticamente que tiveram a sua soberania roubada. É muito difícil imaginar que as sociedades democráticas podem evoluir ou funcionar quando, na verdade, o governo é muito mais dependente delas. O que vimos desde os anos 70 foi um aumento expressivo dos fenômenos que estimulam as mudanças no sistema financeiro, que nos trouxeram a esse maravilhoso empreendimento que fica logo ali naquele prédio brilhante. Para quem não sabe, estou apontando para a cidade de Londres. Para compensar a falta de um sistema de valor monetário baseado em um commodity, as instituições financeiras desenvolveram a securitização como forma de gerenciamento de risco. O desenvolvimento da securitização como uma tentativa de estabilizar todo o sistema é um subconjunto de processos e inovações financeiras que veio crescendo desde os anos 80. Você tinha um sistema caótico que necessitava de gerenciamento de risco e você inovou. Você precisava de derivativos, opções futuros. Você tem mercado nas ferramentas de gerenciamento e volatilidade. Alguém sabe o que significa o termo cobertura? Distribuição de risco, gerenciamento de risco, proteger-se do risco. Exatamente. Até recentemente, na década de 60, a Comissão de Seguridade e Negócios era clara ao dizer que derivativos que eram baseados em produtos reais, tais como produtos agrícolas, tipo o mercado futuro de toucinho, eram considerados uma forma de aposta, não sendo permitido que negociasse esses derivativos. Isso mudou nos anos 60. Todos puderam negociar moedas futuras. Então, coisas são baseadas em produtos reais sendo negociadas no futuro, mas se baseando na
oscilação atual dos preços. Uma vez que o sistema das taxas de câmbio fixas ruiu, esse processo se acelerou bastante. Ao ver regulamentações do governo retrocedendo, você terá um mercado predominando com seus próprios produtos. A teoria diz que os mercados são ótimos em regulamentarem a si mesmos, mas há mais estabilidade do que se houvesse interferência constante do governo. A hipótese dos mercados eficientes, a noção de que um mercado estabelecido é rápido. Todos estão bem informados, todos ficaram de olho no que há e a cada um o que faz ali. Ele, portanto, será mais estável e refletirá nas mudanças reais da economia. Não será abalado por pânico, loucura, bolhas especulativas. Na verdade, nada disso acontecerá. Se houver valorização ou desvalorização, é porque algo real aconteceu e os investidores no mercado financeiro estão reagindo a isso. Essa é a hipótese dos mercados eficientes. Na prática, o que vimos em 2008 foi o fim desse processo. A prática ainda permanece, temos que acabar com isso, é necessário para o melhor de todos. Na última década, tivemos uma inovação, algo conhecido como Credit Default Swap. É uma forma de comprar um seguro contra a insolvência de uma empresa no qual você investiu. Em 2002, esses títulos valiam menos de 1 trilhão. Em 2007, passaram a valer 60 trilhões. Foram 5 anos. De repente, nós paramos e dissemos, todos esses CDOs que fizemos não promovem a estabilidade que esperávamos. A matemática por trás deles não faz nenhum sentido. Há mais risco relacionado em tentar securitizar ou controlar o risco da dívida do que inicialmente imaginávamos. Agora achamos que essas coisas são imprestáveis. As tentativas de encontrar formas cada vez mais complexas de regular ou moldar o mercado financeiro, de ganhar dinheiro rapidamente, produzem efeito contrário dos que seus defensores pregavam, e foi uma baixa de grandes proporções. O que vimos como resultado dessa situação singular foi um fenômeno em especial. O setor cresceu mais do que todos, o setor financeiro. Mesmo que o setor financeiro se beneficie muito do atual sistema monetário, esse sistema não é estável e nem justo. A suposição sobre como funciona o Banco da Inglaterra é que ele garante o dinheiro por meio da dívida pública. O governo garante suas promessas pelo fato de que ele pode cobrar tributos da população. Eles concluem que o dinheiro é sustentado pela dívida do governo, e a dívida do governo é sustentada pela capacidade do governo de arrecadar dinheiro do povo. Por diversas vezes, nos últimos 30 anos, vimos dívidas privadas se tornarem dívidas públicas. Em uma última instância, a dívida é paga pela população do país devedor. É por isso que os cortes nos gastos são necessários. O sistema é feito para deixar certas pessoas muito ricas às custas dos cidadãos e dos contribuintes. O sistema reduz a qualidade de vida da maioria e distribui essa riqueza entre os privilegiados. O que nos resta é um sistema financeiro dos anos 70 sem câmbio fixo, cujas fronteiras financeiras se abrem cada vez mais, que tem um banco central tentando gerenciá-lo sem ter nenhum controle, pois não existe nada onde antes estava o ouro. Realizam a flexibilização quantitativa de maneira caótica. Eles fazem empréstimos desesperados. No decorrer da história, os sistemas monetários foram projetados para favorecer potências internacionais. E esse poder é ferrenhamente preservado e cultivado. O que eu gostaria de ver é um novo tipo de moeda ancorada em algo que seja escasso, algo que necessitamos e que valorizamos, algo como uma energia ou uma energia renovável. Uma moeda lastreada em quilowatt-hora seria interessante para mim. Precisamos começar a valorizar as coisas que são escassas e que são necessárias para a nossa sobrevivência a longo prazo. Apoiar a moeda internacional dessa forma geraria enormes investimentos em, por exemplo, energia renovável.
se essa for a unidade lastreada a ser usada. Outra alternativa seria um conjunto de diferentes moedas que você poderia agregar para criar uma moeda sólida e confiável. Seria algo mais palpável de se fazer, eu acredito. Melhor ainda seria um grupo de commodities que ancoraria as moedas internacionais. Se fosse possível juntar internacionalmente essas economias que são muito competitivas nacionalmente e dizer, vamos todos sentar aqui e redigir um acordo, algo parecido com o que Bretton Woods fazia, ou diferente do que Bretton Woods, mas as moedas que sejam vinculadas a um grupo de bens distintos, mas adequados à realidade das economias de cada região. Seria muito bom se isso acontecesse. E dá para enxergar a forma como isso criaria uma ordem na macroeconomia internacional, algo no qual carecemos. A verdadeira dificuldade é a política. Quem está nesse planeta? Quem vai fazer isso? Criar um sistema monetário que seja ao mesmo tempo justo e estável é possível. Para que servem as organizações internacionais se não for para isso? Esse é o George. George trabalha para um grande banco da cidade de Londres. Mas, um dia, sem nenhum aviso, o banco de George quebrou. Por sorte, o governo resgatou o banco e George manteve o emprego. Porém, o ganancioso governo queria algo em troca da ajuda. Eles exigiam mais impostos no salário e bonificações de George. Para alguém com o padrão de vida caro de George, esse choque foi devastador. Atualmente, George não consegue pagar o aluguel do seu apartamento às margens do Rio de Londres. Os pneus do seu Aston Martin já estão quase carecas. Se a situação de George não melhorar, ou se alguém como você não o ajudar, George vai ser obrigado a passar pelos alfaiates de Savile Row e ir comprar o seu terno em uma loja de departamentos. E se George tivesse algo para comemorar, ele não teria mais dinheiro para comprar um champanhe? George não está sozinho. Muitos outros sofrem como ele. Ninguém sabe quando essa situação vai melhorar. Mas, com sua ajuda, George pode mudar de vida. Uma módica doação mensal pode trazer luz de volta à casa de George. Por apenas 395 libras, você vai ajudar ele a comemorar suas pequenas conquistas com uma garrafa de champanhe cristal. Doando míseras 900 libras, você ajudará George a comprar pneus novos para seu carro. Por 2.000 libras, George recuperará a autoestima, comprando um terno feito em um alfaiate na Savile Row. Qualquer quantia ajuda. Com apenas 200 libras, você pagará um jantar para George e sua acompanhante. Mais 200 libras, eles poderão comprar os drinks. Ao adotar um banqueiro, você não ajuda apenas alguém como George, você também ajuda as adegas da cidade de Londres, as montadoras de carros de luxo na Itália e os alfaiates da Savile Row. Você vai cumprir seu dever patriótico de ajudar a maior indústria britânica neste momento de dificuldade. E quando os bons ventos soprarem novamente e George voltar a receber suas bonificações, os impostos que ele paga ajudarão a financiar os serviços públicos dos quais os pés chapados como você dependem. Por favor, enquanto George e outros como ele estão nessa situação lamentável, você poderia ajudar?